Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora entrar naquela parte que eu falei para vocês que não está na apostila, mas que a gente vai fazer de qualquer forma, tá? A primeira parte do nosso combinado foi falar sobre ditadura civil-militar. Eu vou fazer um esquema muito resumido, porque eu postei para vocês um material que eu tive que montar em uma outra oportunidade. Ele é um material bem grande, é um material que está bem completo, tem dicas. Eu só retirei o exercício para não ficar exatamente igual ao material que eu precisei fazer em outra oportunidade para outro público, né, para outro lugar. Mas vocês estão com material bem grande e acessível para vocês, tá? Essa é um presente meu para vocês, tá? Então a gente vai falar bem breve, tá? Só para vocês terem, através desse vídeo, uma possibilidade de tá repensando e estudando esse material, tá? Como a gente viu nas aulas anteriores, o golpe civil-militar, ele foi uma quebra da continuidade democrática que a gente tinha com foco muito forte na decisão dos trabalhadores na política. Dessa forma, pessoal, o primeiro governo militar que a gente tem é o governo Castelo Branco, que vai de 1964 até 1968, tá? Nesse governo, a gente tem um alinhamento muito próximo, tá, aos Estados Unidos. A gente vai estar refazendo a nossa aliança, vamos dizer assim, no contexto da Guerra Fria. Não que essa aliança tivesse sido desfeita, tá, galera? Mas que governos nacionalistas eram vistos no contexto da ditadura, no contexto da Guerra Fria, com muito maus olhos. Então, esse primeiro governo, tá, militar é um governo que vai realinhar o Brasil ao discurso da Guerra Fria, esse mundo bipolar. E o governo Castelo Branco, galera, a primeira coisa, né, que ele vai fazer são expurgos dentro das Forças Armadas. Por quê? Né? Porque nas Forças Armadas tem uma galera que está defendendo o regime anterior, né, o regime democrático. E essas Forças Armadas vão ser as primeiras a serem perseguidas. Logo depois, galera, é importante a gente falar de uma coisa que ficou muito marcado na época da ditadura, que foi a questão dos atos institucionais. O que é isso? Um ato institucional, um AI, tá? É uma emenda constitucional. No entanto, galera, diferente de como a gente faz emendas constitucionais agora, ela simplesmente precisava da sanção presidencial. O presidente virava e falava, eu estou a fim de fazer uma alteração na Constituição. E ele fazia. O ato institucional número 1, tá? Ele fala que as eleições presidenciais seriam eleições indiretas, tá? O ato institucional número 2, tá? Ele vai decretar o bipartidarismo no Brasil, ou seja, o Arena e o MDB. Esses dois atos institucionais, galera, eles ainda não são exatamente a dureza, vamos dizer assim, que a gente passou a entender a ditadura militar, tá? Nem o nacionalismo, tá? Esses atos institucionais, eles parecem mais uma correção de rota, vamos dizer assim, tá? Nessa correção de rota, a gente vai ver que a gente tem vários grupos apoiando a instalação da ditadura militar. Por exemplo, a UDN, o Carlos Lacerda, setores muito fortes da igreja que depois vão se colocar, a classe média como um todo, né? A gente tem setores apoiando esse golpe. E aí, galera, o governo do Castelo Branco, ele vai começar a beber ali em coisas como a segurança nacional, a ideia do inimigo interno, a ideia de fazer expurgos, né, de demitir pessoas, de procurar ver, e aí, quem era que estava fazendo aquelas campanhas da legalidade, né? O governo do Castelo Branco, ele vai ser um primeiro momento de correção, tá? O Castelo Branco, ele acaba, né,
o governo dele acaba marcando uma mudança, né, lá para o final do governo, que aí a gente já vai ter o AI-3 e finalmente, né, o AI-3 ele coloca as eleições definitivamente indiretas, tá? E o AI-4 ele faz o que a gente chama de Constituição Militar, porque ele muda tanto a Constituição que vai acabar causando, né, uma sensação de que a gente tem uma nova Constituição. No entanto, galera, nesse momento, tá, do governo Castelo Branco, a gente ainda tem uma sensação de que as instituições estão funcionando, né? A gente passa, por exemplo, o teatro, ele vai sofrer uma série de perseguições, os artistas, né? Mas é como se a gente tivesse, né, até o ato institucional número 4, o que muita gente chama de dita branda, né? O que seria um governo realmente autoritário, que subiu ao poder sem as eleições, mas a gente tinha perseguições, mas a gente não tinha tantos absurdos. Esses absurdos que a gente fala, né, eles acontecem a partir do ato institucional número 5, tá? Que é feito e colocado, né, pelo Costa e Silva, que acaba tendo que renunciar por doença. Quando Costa e Silva renuncia, o presidente e o vice dele eram um civil. Esse civil não foi permitido que assumisse. E aí, galera, no AI-5 a gente começa a ter os apoiadores de primeira ordem saindo um pouco desse barco. É nessa hora que a gente vai formar uma frente ampla com Carlos Lacerda, João Goulart e JK. Ou seja, galera, o Carlos Lacerda, que odiava esses caras, passou a fazer uma aliança com ele. Por quê? Porque ele olhou o governo e falou assim, não dá, esse governo militar ele não está querendo devolver o poder aos civis. Esse governo militar ele está se colocando para refazer a política, mas ele não está interessado em deixar que a UDN fizesse esse trabalho. A verdade é que o Exército tinha dentro da ESG, da Escola Superior de Guerra, uma própria noção de qual Brasil eles queriam. E esse Brasil não era um Brasil entreguista da UDN. Era um país nacionalista, crescendo a partir do financiamento do Estado. No entanto, esse financiamento do Estado deveria ficar, né, sendo pensado e gestado por esses corpos intelectuais, esses corpos pensantes, vamos dizer assim, não a classe trabalhadora, né, como fazendo as suas reivindicações, como era durante o governo do Jango e do Getúlio Vargas, sobretudo. Tá? Então, esses militares, né, a partir do AI-5, eles vão promover, né, um endurecimento do regime, o Congresso vai poder ser fechado na hora que quiser, o habeas corpus vai ser retirado, né, toda a questão da capacidade de capilarização, né, das insatisfações vão ser postas por terra. Esse é o momento em que a galera política vai começar a sair na luta armada, porque não vê a possibilidade de, do ponto de vista formal, legal, conseguir batalhar judicialmente. Então, pessoal, esse AI-5, ele inaugura um período de muita repressão, tá? E ele se instala, né, em um contexto em que a população já estava olhando a ditadura e falando, acho que não tô gostando disso não. Inclusive, galera, a gente tem o assassinato, tá, de um jovem, o Edson Luiz, no refeitório da Uni, né? A Uni, quando estava sendo invadida, esse menino acaba falecendo e acaba que a gente tem a chamada passeata dos 100 mil, que é, durante a ditadura militar, uma passeata contra a ditadura. Isso foi o que motivou aos militares olharem e falarem, olha, isso daqui não está dando, isso daqui vai fazer com que a gente perca o controle. Então, o AI-5, ele inaugura não só a fase de maior repressão, como também a fase de maior crescimento. Esse, galera, é o momento do milagre econômico. É o momento
que a gente tinha o Delfim Neto dizendo Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Na verdade, esse era um slogan, né? O Delfim Neto, ele vai estar falando, é preciso a gente fazer o bolo crescer para depois dividir. Por que isso, galera? Porque nesse momento, o crescimento brasileiro, ele se pautou em grandes projetos. Por exemplo, a Transamazônica, a construção da ponte Rio-Niterói, né, construções de hidrelétricas, de coisas que são, na verdade, muito controversas, né? E tem muitos interesses envolvidos. E esses trabalhadores, né, essas pessoas que eram mais pobres, elas estavam vivendo uma inflação alta. E elas estavam tendo dificuldades para se alimentar, dificuldades para cuidar da saúde. No entanto, qualquer protesto era duramente reprimido. Quem andava muito feliz era a classe média, né? A classe média que teve uma possibilidade muito grande de consumo, né? Foi quando a gente tem a popularização, né, de coisas como, por exemplo, a televisão, né, durante a ditadura militar. E aí, galera, a gente vai perceber que nesse período do milagre, a gente tem um discurso nacionalista muito forte. A gente vai ter a Copa de 70, a gente vai ter uma coisa nacionalista muito forte. Mas é um nacionalismo que não permitia o diálogo, não permitia a conversa. E aí, galera, muita gente da própria classe média, os filhos da classe média, estavam aderindo à luta armada. E a gente começa a ter alguns problemas porque as pessoas começam a sumir, começam a desaparecer, né? Um caso muito forte que a gente tem é o caso da Zuzu Ângelo, que chegou a virar filme, né? O filho dela foi para a luta armada e ela estava reclamando os ossos, né? E, enfim, né? A ditadura dizia que não sabia onde ele estava, que ele era desaparecido, mas, né, ela mesmo, por ter uma carreira de estilista internacional, ela mesma acabou sendo vítima, né, do regime, e ela teve um acidente de carro sendo provocado no túnel, né, que liga a Gávea e a Barra, chamada Zuzu Ângelo. Além disso, galera, a gente teve uma foto que circulou, que é a foto do jornalista Herzog. Nessa foto ele aparece suicidado, né? O que é uma pessoa ser suicidada? Seria quando ela era morta no DOPS, né? No DOI-CODE, né? Que era o nome da delegacia especializada onde tinha tortura e tudo mais. Claro, hoje a gente sabe que muitas fábricas abriram suas portas para torturadores, né? Muitas fábricas foram centros de tortura também, a serviço do regime. Só que o caso, né, do Herzog, essa foto, quando foi publicada, causou um grande alvoroço. Então vejam, galera, a gente tem um contexto de uma repressão muito grande. Enquanto a economia ia bem, tudo estava parecendo mais ou menos contornável. O problema foi quando na década de 70 a gente teve a crise do petróleo, que foi quando se criou a OPEP e a galera virou e falou, os países produtores de petróleo virou e falou assim, bem, vou pegar o preço do petróleo e vou levar lá em cima. E aí, galera, esse milagre econômico que a gente teve não foi um milagre de uma grande gestão. Foi um milagre fruto de empréstimos. Tá? A gente pegava muito empréstimos a baixos juros. E quando teve a crise do petróleo, os Estados Unidos olharam para a gente e falaram, então, meu querido e meu amado Brasil, infelizmente a gente não vai poder mais continuar mantendo essa política com vocês, né? Afinal de contas, o preço do petróleo subiu, você tem umas dívidas aí comigo, pague. E se você quiser pegar mais dívida, o juros vai ser mais alto. Nessa hora, a gente começa a ter reações contra o regime. Não só da classe média, né, mas a possibilidade do financiamento da repressão, ela diminui. Então, a gente começa a criar novos consensos. Por exemplo, o Roberto Carlos, que estava cantando a música do Cadillac lá no início da ditadura, agora, a partir da distensão, ele já está cantando, né, a música sobre Caetano Veloso, né, Debaixo dos Caracóis. E como é que começa essa distensão? Os próprios militares olham para si e falam, isso vai dar ruim. E aí o Geisel começa uma política de abertura lenta, gradual e segura. Lenta, né, do ponto de vista da redemocratização,
gradual do ponto de vista dos avanços e segura para os militares, né, para que eles não ficassem, por exemplo, tivessem que passar por um tribunal internacional ou algo parecido para julgar o terrorismo de Estado feito durante o auge do regime. Nesse período, né, do governo Geisel, a gente vai ter coisas que vão mostrar que o governo está se abrindo e que está se fechando. Por isso a gente chama de pendular. Vou dar um exemplo para vocês. O movimento pendular é um movimento assim, sabe? Então, às vezes ele vai para abertura, às vezes vai para fechamento. Abertura, fechamento. No governo Geisel, a gente teve o fechamento do Congresso, né? A gente teve um discurso onde um deputado do MDB virou e falou que dos órfãos e viúvas da ditadura, denunciando as mortes, né? E nessa ocasião o Congresso foi fechado, tendo o AI-5 como dispositivo que tornava isso possível. Só que o próprio Geisel, que fecha o Congresso, ele acaba com o AI-5. Mas ele não acaba com o AI-5 de um dia para o outro. Ele cria o pacote de abril. O que é o pacote de abril? É uma situação onde ele faz o seguinte: não pode, nas próximas campanhas eleitorais, os candidatos falarem propostas. Eles têm que apresentar o nome e o número, simplesmente, calado. Isso era muito bom, né? Por quê? Porque ele virava e não forçava a galera pró-ditadura, a galera do Arena, a falar, a ter que responder às críticas, ao mesmo tempo que não deixava a galera do MDB criticar. Tá? Além disso, ele se criou o senador biônico, que seria 1/3 do Senado indicado, tá? De forma indireta, ou seja, indicada pelo Congresso. E isso dificultou muito, né? A gente vai ver mais para frente a questão da abertura política. Tá? O governo de Geisel acaba, entra o último governo militar, que é do Figueiredo, e ele está realmente comprometido com a abertura. Só que o Figueiredo não era um cara realmente muito simpático, né? Reza a lenda que ele dizia que preferia o cheiro da crina dos cavalos ao cheiro do povo. E é com o Figueiredo, né, depois, né, da quebra do AI-5, que a gente vai ter um novo sindicalismo, a gente vai ter as greves do ABC acontecendo. E essas greves acontecem por quê, tendo aí como liderança o Lula? Acontece porque o AI-5 não pode mais sumir com as pessoas. Acabado o AI-5, a gente tem mais mobilização. Isso quer dizer que acabou completamente a repressão? Não. Mas a ausência do AI-5 dá uma oxigenação nos movimentos sociais. Então, pessoal, o Figueiredo, ele vai estar lidando com greves, ele vai estar lidando com carestia, ele vai estar lidando com o problema da inflação, e ele vai resolver muito as coisas no grito. Então, ele vai tratar muito mal o jornalista, tá? É no governo dele que a gente tem a lei da anistia, a lei que traz, né, os exilados de volta, tá? Eu não falei para vocês aqui de várias coisas importantes, por exemplo, né, o sequestro do embaixador americano, que o Gabeira está envolvido, né? Eu não falei para vocês de muitas coisas que vocês vão encontrar no material que eu mandei para vocês. Mas o interessante é a gente pensar, tá, que no governo Geisel, no governo Figueiredo, a gente tem o retorno desses exilados políticos, né, um aumento das críticas ao regime, e o Figueiredo, ele vai se colocar como o último governo militar, tá? Depois dele não haveria um outro governo militar, mas não haveria também eleições diretas. Em 1985, Dante de Oliveira fez uma emenda constitucional querendo que as eleições para o próximo ano, né, as próximas eleições, fossem eleições diretas. E o Congresso, apesar de grande mobilização social, de palanques cheios, showmícios, não passou, né? E aquela ideia do pacote de abril, em muito justifica essa derrota, tá, dos movimentos sociais, da democracia. Vale lembrar também que o pluripartidarismo, ele retorna com o Figueiredo. O Figueiredo, ele acaba com o bipartidarismo. Então, o que ele faz? O que era Arena
deixa de ser Arena e vai se tornar ali PFL, depois DEM, enfim, né? E o MDB vai se fragmentar em vários partidos. PT, PSDB, PMDB, né? O PTT, PTB, uma série de partidos, ou seja, a gente vai ter a oposição fragmentada, tá? Mas, sabendo que a emenda Dante de Oliveira é derrotada, a gente não tem eleições diretas no ano de 1985. O que a gente vai ter, a gente vai ver na próxima aula. Pessoal, um beijo. O material é grande que eu mandei para vocês, mas ele está muito explicado. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Tchau, tchau.